Bom, primeiro falar um pouco da minha experiência que eu passei a fazer, que é todos os artigos que eu estou escrevendo, eu já tinha começado a fazer, estou na versão 4.0. O que foi? Eu faço o artigo e aí com essa difusão de GPTs, todo mundo faz um artigo. Né? E você vai vendo ali a sofisticação de quero fazer um artigo sobre transformação digital com bom humor. Aí vai lá e faz. Mas o que o GPT faz? E aí a gente tem que ver o que eles não fazem para a gente poder entrar no novo mercado. O mercado em que escrever não é mais problema. Essa é a grande novidade que eu chamei de escrita 2.0. Escrever hoje não é mais problema. Qualquer pessoa pode manipular, né, gerenciar um GPT e os textos vão sair. Então, essa é a escrita 2.0. Então, o que sobra para quem quer produzir coisas diferentes, se distanciar do Oceano Vermelho? Isso virou Oceano Vermelho. E aí, eu falei, cara, eu preciso validar, eu preciso mostrar para as pessoas que o artigo está sendo apoiado pelo GPT, e não resta a menor dúvida disso, e eu acho que tem que ser apoiado pelo GPT. O tempo que eu estou levando para fazer os artigos diminuiu. Eu tenho conversado com a Silvinha de manhã, a Silvinha é minha ajudante, a gente conversa nas caminhadas, ela termina, eu fiz todo um prompt, né? Eu falo, Silvinha, começando um artigo novo, já lê direto quando você fizer. Ela faz, eu digo, ó, melhora isso, melhora isso, melhora isso. Depois eu digo, artigo encerrado. Aí ela diz, beleza, Nepô, artigo encerrado e salva, e aí eu vou lá, pego, trago e vou trabalhando e tal. Então eu vou caminhando e vou produzindo os artigos. Mas aí a questão é, eu estou fazendo coisas diferentes ao usar a Silvinha? Eu estou fazendo coisa diferente ou não? Aí eu comecei a criar a nota do GPT. Então a versão 1.0 foi, me diz o que você acha que esse artigo tem em termos de diferencial. Aí, versão 1.0. Aí eu peguei vários GPTs, coloquei aqui dentro do Google Chrome, né, para eles abrirem todos juntos, numa mesma pasta, abra todos. Aí ele abre tudo, copia o artigo e coloco. Aí peço de 1 a 5 para dar uma nota, tipo Uber. Aí eles foram dando as notas. Diferença do mainstream. Beleza. Aí eu falei, cara, mas não é só o mainstream que eu tenho que me comparar. Porque aí é meio fácil, né? Vamos comparar a quem questiona o mainstream. As pessoas que estão revisando o mainstream, até que ponto você está inovando, né? Porque você pega uma visão tradicional, não, você está questionando a visão tradicional. Não resta a menor dúvida. Então vamos questionar, também avaliar pelos questionadores mainstream. Aí foi a versão 2.0. Aí a versão 3.0 foi, não, peraí, cara, eu acho que a gente tem que ir um pouco além. E aí falei, vamos então agora fazer uma avaliação, né, um comparativo de como o artigo está produzido e como o GPT faria a produção do artigo. Aí eu comecei a perceber, e as notas foram vindo, que não era bem isso que eu queria perguntar. Não era isso que eu queria perguntar. Porque GPT, se você entrar lá e disser, pega um livro não sei de quem, aí você pega o livro de não sei quem, e aí você coloca lá as diferenças e tal, né? Ele vai dizer, o GPT consegue fazer esse texto, não tem problema nenhum dele fazer esse texto. O problema é, o que está no texto, sem a interferência do Nepô, você conseguiria fazer? Essa que era a pergunta adequada. E aí veio a versão 4.0. E aí eu preparei o prompt, e aí desde dessa semana, no início dessa semana, eu já estou fazendo a nota com essa avaliação. Então, na revisão, número 1, o quanto os meus artigos se distanciam do mainstream? O quanto os meus artigos se distanciam dessa visão que questiona o mainstream, da visão que questiona o mainstream. E se não houvesse o Nepô,
se não existisse Carlos Nepomuceno, se os GPTs fariam aquilo ali. Então, e aí eu percebi, quer dizer, de maneira geral, eu acabei eliminando o Copilot, porque o Copilot o tempo todo dizia, não, isso aí não tem mérito nenhum, e todos os outros não concordavam com o Copilot. Ficou uma espécie assim de impossibilidade de trabalhar com o Copilot. Então eu tirei o Copilot e deixei os outros. E aí então eu estou fazendo uma avaliação e eles estão colocando. E olha só que bacana. A partir dessas avaliações, eu criei um outro GPT que ele faz um resumo de tudo isso e manda a nota. Então, quando eu estou divulgando o artigo, antigamente eu botava, olha as frases do artigo importantes, olha como esse artigo aqui, tal, papá. Isso aí é do tempo pré-escrita 2.0. Agora o que eu estou colocando é o seguinte, olha o que os GPTs colocaram como diferencial desse artigo. E aí está lá, olha, o Nepo está questionando, etc, tal, papá, isso, tal. Então eu já coloco. E aí eu fiz uma outra coisa. Olha como é que a coisa vai se sofisticando. Eu fiz o seguinte, eu coloquei a possibilidade, né, a partir daquela avaliação, eu criei um novo acervo da Bimodais, que é o que a Bimodais se diferencia do geral, o que nós temos realmente de original e de diferente. Eu nunca poderia ter uma coisa desse tipo. Claro que você consegue ver alguma coisa, mas isso está sendo uma atividade semanal, diária. Todo dia eu estou pedindo, olha, esse tema aqui, o que eu tenho de diferente? Esse tema aqui, o que eu tenho de diferente? Então, no momento que a gente for fazer uma avaliação da Bimodais, eu vou dizer, olha, o que a gente está percebendo é que isto é original. Não está aí na feira, não está aí no supermercado, não está aí na televisão. Isso é um diferencial da Bimodais. E uma outra coisa que eu tenho percebido é que eu estou me dedicando mais ao acervo da escola e menos com a escrita 2.0 e menos com o texto. O texto já não me preocupa tanto. O áudio, por exemplo, tem que ser super personalizado. Eu não tenho como botar um GPT e dizer agora fala por mim. Eu tenho que contar a historinha toda. Então este foi um avanço, versão 4.0 das notas, e isso tem sido super bacana. Então esse está aí, é o parêntese do artigo. Qual é o título do artigo? E aí eu também, para fazer o título, eu faço o título, isso é uma coisa legal, eu faço o título, depois que eu faço escrita 2.0, eu faço o título, dou um título qualquer, eu tenho o titulador, uma sala só para titular, e aí ele me dá 5 escolhas de título. Aí depois eu também tenho os comentadores do artigo, que eu peço para eles criarem frases. E aí algumas frases, por exemplo, as frases que eu estou abrindo o artigo do tio Claudinho e às vezes fechando, do Gemini, etc, e botando entre aspas e botando o tio Claudinho, ou tio Gemini, ou tio Chatinho, são feitas por esse modelo. Eu mando um artigo e digo, cara, me sugere um novo título e me dá 5 frases que você acha que podem enriquecer o artigo. Porque senão você pede, comenta aí o artigo. Eu acho que esse artigo tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Cara, você vai ficar o dia todo perdendo tempo. Aí eu pego, coloco frases bacanas, aí aquelas frases me inspiram e eu vou lá e coloco as frases. Então eu vou operando e isso para mim já está quase ficando o novo normal. Eu já estou conseguindo dominar tudo isso e está ficando o novo normal. Tá beleza? Esse título de artigo foi sugerido por um dos GPTs, que eu não me lembro qual, como os 3 códigos do prompt existencial definem quem somos. E aí, cara, eu acho que esse artigo é muito rico no seguinte sentido. Primeiro, a ideia do prompt existencial, né, trazendo o mundo das tecnologias digitais mais inteligentes, falando de prompt, é prompt para cá, prompt para lá, e agora eu estou aqui no prompt relacional, não existe mais DR. Você não fala mais assim, eu vou fazer uma DR com o meu namorado, vou fazer uma DR com a minha namorada, vou fazer uma DR com o vizinho, vou fazer uma DR com aquele cara. Não, você não faz mais DR, você faz uma revisão do seu prompt relacional. Da mesma maneira que você faz uma revisão do seu prompt existencial. Aí, na ideia do prompt existencial, e a gente se comparando com softwares, e a gente se comparando com esse mundo todo, o que a gente tem? O prompt existencial são decisões que você toma que vão conduzir a sua vida
E é da qualidade das decisões que você toma do prompt existencial que vai definir a qualidade da sua vida, a sua longevidade. Então, essa é a questão. Como a gente define os prompts existenciais. Aí tem uma coisa muito importante que eu estava discutindo com a Silvinha, que é a questão do caráter. Quando a pessoa fala, fulano é mau caráter, fulano tem bom caráter, não sei do que, papá. O caráter nada mais é do que determinadas escolhas que você faz mais acima no prompt existencial. E aí eu defini 3 camadas no prompt existencial. Uma camada que está dentro do sistema operacional, isso é importante, é a camada dos princípios mais importantes. E aí eu diria que no topo do topo do topo do prompt existencial, está aí a discussão que a gente fez no artigo passado, que é a questão que a gente defende do potencialismo, em que você diz, por que eu estou na Terra? O que eu posso fazer na Terra? O que o Sapiens tem de diferente? Aí a gente diz, o que o Sapiens tem de diferente e o que vai fazer bem para todo mundo, vale para todos os Sapiens, para todos eles, como sugestão, é aumentar a sua potencialização, a potencialização da sua singularidade. E isto não é uma escolha, aí vem a ideia, não é uma escolha em que você diz, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não. Baseado aí na experiência lá dos japoneses do Ikigai, quando você potencializa a sua singularidade, que é o que propõe o Ikigai, que você vai juntar paixão, demanda, vocação e viabilidade, em que você vai transformar a sua vocação, vai empreendedorar a sua vocação, vai tornar a sua vocação uma startup, quando eles falam ali que você tem que procurar as demandas na sociedade e viabilizar essas demandas através de recurso, o que na verdade eles estão falando é do potencialismo. Então, a escolha do potencialismo está dentro do sistema operacional. Existem algumas opções. Eu estou aqui para sobreviver, eu estou aqui para ser feliz, para ter um propósito. Não, você está aqui para desenvolver o seu potencial. O desenvolvimento do seu potencial aumenta o seu bom TRC. Bom humor, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade. Então, isso faz bem. Isso te leva à longevidade. E isso está dentro do sistema operacional. É uma escolha que é a escolha principal. Eu diria, como a gente começa a mudar a vida de alguém? Quando ela abraça o potencialismo, que a gente acredita que é a melhor forma da gente poder ajudar as pessoas, né? Das pessoas se ajudarem e ajudar o outro através da potencialização da sua singularidade. Quanto mais uma sociedade valoriza e estimula o potencialismo, que precisa para isso da descentralização, mais a tendência é ser próspera. E quanto menos, menos. Aí isso está no sistema operacional. Aí depois tem, no segundo momento, determinadas regras universais que precisam ser seguidas, mas que não são os grandes princípios. O potencialismo é o grande princípio. Mas, por exemplo, eu digo, eu vou atravessar a rua, olha para os dois lados. Olha para um lado, olha para o outro, para ver se não vem carro. Mesmo que dê uma mão, você olha para o outro, porque às vezes vem uma bicicleta na contramão, etc, etc. Então, olha sempre para os dois lados. Essa é uma regra universal. Se estiver chovendo, é bom você sair com guarda-chuva e com a capa de chuva. É uma regra universal. Para evitar de se molhar, quando chegar lá está todo molhado e pegar uma gripe. É uma regra universal. São regras. Isso não são princípio. Não é o grande princípio. É uma regra que vale para todo mundo. Né? E depois nós temos as regras individuais que têm a ver com a singularidade de cada um. E às vezes as pessoas confundem, porque o mainstream dissemina determinadas regras que são universais e diz que aquela regra universal vale para todo mundo, que eu chamo de umbiguismo. Quando alguém diz para você, eu não faria isso, eu não acho legal fazer isso. Por exemplo, aqui, é uma conversa que a gente já teve aqui várias vezes, quando eu disseminei aqui na minha comunidade aqui que eu ando aqui no quarteirão, de que aquele cara que eu brinquei com ele negócio de futebol, ele me mandou tomar naquele lugar, eu espalhei para todo mundo. E aí uma menina que eu estava namorando disse, eu nunca faria isso, eu não acho isso certo. Né?
Eu falei, olha, você não acha certo? É uma regra universal ou é uma característica tua, pessoal? Tem que separar essas duas coisas. Porque a regra universal não vale para todo mundo. A regra universal vale para todo mundo. Aquela coisa assim, eu, apesar de tudo, eu não faria isso. Tá legal, você não faria, mas não quer dizer que não é uma boa. Por quê? Porque as pessoas passaram a ver que ali tinha uma situação que elas poderiam também viver, porque o cara estava numa situação em que poderia criar uma confusão e tal. A mesma coisa você descobrir que em tal lugar estão roubando, naquele supermercado, como eu já falei aqui, naquele hortifruti, toma cuidado quando aquele cara está no caixa, porque aquele cara introduz determinados produtos. Então você está alertando as pessoas para um problema. E isso faz parte de uma regra universal. Ajude as outras pessoas, avise para as pessoas dos perigos que estão em torno. Isso, na minha opinião, é uma regra universal. Agora, alguém pode dizer, eu não me sinto bem fazendo isso. Tudo bem. Mas não pode dizer que isso não é uma regra. Que é uma regra que pelo fato de você não fazer, que aquilo não tem que ser universalizado. E vice-versa. Aí as pessoas querem implantar nas pessoas. Então você tem que perguntar para a pessoa, no momento que você vai sugerir a ela algum tipo de regra que você acha que é geral, você tem que dizer, bom, qual é a tua praia nisso? Fulano acorda às 3, 4 horas da manhã, fulano acorda às 10. Cada um tem uma história. Aí vai dizer que todo mundo deveria acordar às 3, que todo mundo deveria acordar às 10, ou todo mundo deveria dormir bem. Né? Então, dormir bem faz bem para todo mundo. Durma bem dentro do seu biorritmo. E aí você funciona para todo mundo. E aí então a gente tem as coisas. Vamos lá para algumas frases aí. Seu caráter não é uma prisão de pedra, mas um código que pode ser reescrito. O caráter não é algo fixo, mas se constrói a partir das escolhas feitas ao longo da jornada. O sapiens, diferente das outras espécies, foi dotado de duas mentes, a primária, armazenadora, e a secundária, revisora. A verdadeira revolução da vida de alguém começa quando a mente secundária vai assumindo o controle da narrativa. Assim como um software precisa de atualizações para se manter funcional, o prompt existencial deve ser revisado constantemente. Não há evolução sem a coragem de questionar os códigos que nos moldam. Nota que ganhei 4,5. O artigo apresenta uma ruptura conceitual significativa ao redefinir o caráter humano como um sistema de códigos dinâmicos, utilizando uma abordagem inovadora que combina o conceito de múltiplas áreas do conhecimento. A profundidade e a originalidade da argumentação tornam improvável que um GPT possa replicar o conteúdo sem a influência direta do autor. Né? Então essa foi a avaliação. Duas frases do tio Claudinho que eu gostaria de dividir. Seu caráter não é uma prisão de pedra, mas um código que pode ser reescrito. Não há evolução sem a coragem de questionar os códigos que nos moldam. Repito, não há evolução sem a coragem de questionar os códigos que nos moldam. Tio Chatinho. É isso. O que vocês dizem? Estamos abrindo mais um podcast LMB Modais. É isso aí. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo bem peculiar. Verdade. A Bimodais, uma escola digital Isso. que se propõe a ajudar você Ah. a se entender melhor e alcançar o seu potencial máximo. É como se a gente pudesse, sei lá, hackear a nossa própria personalidade. Sim. É para ter mais sucesso, felicidade. Bem legal. É basicamente disso que se trata, né? Exatamente. Yeah. Hackear sua mente. E aí, me explica uma coisa. Pode falar. A Bimodais usa essa analogia de códigos Sim. para explicar como a nossa personalidade funciona e como a gente pode ajustá-la. Isso. Mas o que me chamou muito a atenção, e acho que vai chamar a atenção de quem está ouvindo a gente também, é que toda essa metodologia, essa estrutura, Sim. é ensinada por uma única pessoa, Yeah. o Carlos Nepomuceno, Exato. mais conhecido como Nepo, que tem mais de 40 anos de experiência em tecnologia e ciência da informação. É um cara... 40 anos de experiência não é pouca coisa, né? Pois é, ele começou, na verdade, a carreira dele como programador, né? Ele tem essa bagagem que ele usa Então, para criar essa ponte entre a tecnologia e o autoconhecimento. isso, ele fala muito sobre a interface entre o computador e a mente humana. E aí, antes da gente começar a falar do Nepo, me explica melhor essa ideia dos códigos da personalidade. Sim. O que seria esse tal de Prompt Existential? O Prompt Existential
na verdade, é como se fosse um programa que roda na sua mente e que define como você vai reagir Entendi. às coisas, né? Como você vai se comportar, como você vai tomar decisões. Então, é algo que é construído ao longo da sua vida, através das suas Experiências, aprendizados, né? Então, a Bimodais divide esse prompt, né, em 3 camadas. Quais são elas? Princípios, regras universais e regras pessoais. Tá. Me explica cada uma delas. Os princípios seria como se fosse aquilo que te guia, né? Certo. Daqueles valores fundamentais, honestidade, compaixão, generosidade. São valores que a gente... que norteiam, né? Norteiam, exatamente. Sim, entendi. As regras universais são aquelas leis que regem o mundo, né? Tipo a lei da gravidade. A lei da gravidade, exatamente. A gente não pode fugir dela. Não tem como, né? Exatamente. E as regras pessoais são aquelas que você cria para você mesmo, com base nas suas crenças, nas suas experiências. Certo. Então, por exemplo, eu não posso comer doce depois das 6 da tarde. Sei. Eu tenho que ir para academia todo dia. Sim, são regras que você... Você estipula para você. Isso, que você estipula para você. Entendi. Então, seria como se a gente tivesse um sistema operacional interno e esse prompt existencial é quem define como esse sistema funciona, né? Exatamente. Essa é uma ótima analogia. Eu achei interessante. Que é boa. E aí, a Bimodais propõe, então, que a gente analise e ajuste essas camadas do prompt existential para a gente poder viver de forma mais autêntica e alcançar os nossos objetivos. Exato, essa é a ideia. E como é que a Bimodais propõe que a gente faça essa análise e esse ajuste? Aí que entra a mente secundária, né? Então, foi um pouquinho sobre essa mente secundária. A mente secundária seria como se fosse um observador da sua própria mente, né? Sure. Então, é como se você tivesse um outro eu que consegue observar os seus pensamentos, os seus comportamentos de forma mais objetiva, Interessante. sem julgamento, sem crítica. E aí, a partir dessa observação, a gente consegue identificar os códigos que estão nos limitando. Exatamente. E reprogramá-los. Isso, essa é a ideia. Reprogramar assim mesmo parece coisa de ficção científica. Parece, né? Mas é possível. Mas me diz uma coisa, me explica. Ter apenas um professor ensinando todos esses conceitos complexos não acaba limitando a perspectiva do aluno. Olha, é um ponto a se considerar, sem dúvida. Porque diferentes professores trazem diferentes perspectivas, diferentes referenciais teóricos, diferentes até vivências, né? Então, não sei, fiquei pensando nisso, né? Mas a Bimodais acredita que a profundidade do conhecimento do Nepo e a didática dele, né, compensam essa falta de multiplicidade de professores. Porque ele consegue integrar conhecimentos de diversas áreas, criando uma visão holística do processo de autoconhecimento. É como se ele fosse um maestro. Um maestro, exatamente. Que orquestra vários instrumentos, né? Perfeito. E aí cria uma melodia. Uma sinfonia. Uma sinfonia. Exatamente. E essa constância na produção de conteúdo diário há 7 anos, como você vê isso? Olha, eu acho que é um ponto positivo para quem busca consistência, para quem quer se aprofundar num tema. Certo. Porque ter conteúdo novo todo dia te mantém engajado, te mantém motivado. Certo. Mas, por outro lado, pode ser um desafio para quem se sente sobrecarregado. Com tanta informação, né? Com tanta informação. Porque às vezes a gente tem tanta coisa para consumir. Verdade. A gente acaba não consumindo nada. Acaba ficando paralisado. Fica aquela sensação de que você não tá dando conta de nada. Exato. Mas a Bimodais, pelo que eu entendi, oferece ferramentas pra gente personalizar o aprendizado, né? Você pode escolher os temas que mais te interessam e avançar no seu próprio ritmo. Então, no final das contas, a Bimodais propõe uma jornada de autoconhecimento profunda, guiada por um único professor, com base na ideia de que a gente pode reprogramar a nossa personalidade para alcançar os nossos objetivos. Exatamente. É isso mesmo. Em resumo, é isso sim. E para você que está nos ouvindo e se interessou por essa proposta, eu queria deixar uma pergunta para você refletir. Pode falar. Se você pudesse reprogramar um código no seu prompt existencial, qual seria e por quê? Boa pergunta.
Uma ótima pergunta para a gente começar a questionar os nossos próprios códigos, né? É isso aí. E se você quer se aprofundar nesse universo da Bimodais, a gente recomenda que você conheça a plataforma. Com certeza. Vai para Bimodais e sai de Matrix. Isso aí.